Olá pessoal, bom então vamos dar sequência, né? A gente estava começando a estudar o amplificador operacional, né? E a gente viu que a gente normalmente utiliza ele em malha fechada, né? Vamos entender agora como é que isso funciona e em realimentação negativa, né? Então, por exemplo, vejamos aqui, a gente já viu que a tensão de saída VO ela vai ser igual a A, que é o ganho do amplificador operacional em malha aberta, V mais, menos, V menos, né? Então quem é V mais nesse caso? V mais, né, vai ser igual ao sinal de entrada VI. E quem é V menos? V menos nesse caso vai depender, ó, do divisor de tensão que eu tenho entre R1 e R2. Então, como eu falei para vocês que por aqui não entra corrente, porque a impedância de entrada do amplificador operacional é idealmente infinita, a gente vai considerar assim nesse momento. Então, o que termina acontecendo é que a tensão V- é a que eu tenho aqui nesse terminal, ó, nesse ponto. Então, ela vai ser dada, né, por R1 sobre R1 mais R2 VO. Né? É um divisor de tensão em relação à tensão de saída, certo? Então, se eu substituir esses valores aqui nessa equação aqui em cima, né, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que VO vai ser igual a que multiplica VI menos, né, R1 sobre R1 mais R2 VO, ok? Então, eu gostaria que tudo que tivesse VO passasse para o lado de cá. Então vamos continuar aqui embaixo e eu vou escrever da seguinte maneira. Eu vou dizer então que VO menos, aliás, mais, desculpe, né? Porque aqui ó, é menos. Então vai passar para o outro lado trocando sinal. Eu vou ter então R1 sobre R1 mais R2 vezes A VO, né? Porque a gente tem que lembrar que tem esse A aqui, né? Isso aqui vai ser igual a A vezes VI. Ok, então se eu colocar VO em evidência, aqui, eu vou ter 1 mais A, que multiplica R1 sobre R1 mais R2, que é igual a VI. Então a gente vai fazer o seguinte, como esse termo R1 sobre R1 mais R2 está aparecendo muitas vezes, a gente vai chamá-lo de B, tá bom? Por enquanto a gente vai chamá-lo de B. Então deixa eu botar um circulinho aqui, separar para ficar mais fácil para a gente não esquecer. Então eu posso escrever isso aqui e dizer que VO, que multiplica 1 mais AB, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho esse cara, vai ser igual a VI. E aí eu posso jogar o VI para cá, né? Dividindo e jogar esse termo para lá, dividindo, e eu posso então escrever que VO sobre VI vai ser igual a A sobre 1 mais AB. Tá? Esse é o que a gente chama, né, isso aqui é o que a gente chama de ganho de malha fechada. Tá? Esse é o ganho de malha fechada. E aí a gente tem que lembrar de algumas coisas que são interessantes. Lembram que A era um valor muito grande, idealmente infinito? Se é assim, ó, então vejam, se A é muito grande,
A gente pode botar aqui entre parênteses, idealmente. Opa, não consegui. Infinito. É razoável. Supor que A vezes B é muito maior do que 1. Se assim for, então eu posso vir aqui e dizer que VO sobre VI é igual a A sobre. Aí vejam, não é que AB é muito maior do que 1? Então eu posso desprezar o 1. Eu não coloco 1. Eu vou colocar aqui apenas AB. Então isso aqui é aproximadamente igual a isso, né? E se assim for, eu posso cancelar esse A com esse A, e eu vou ter que o meu VO por VI vai ser aproximadamente igual a 1 sobre B. Ora, quem é B? Né? Isso aqui significa então que VO sobre VI vai ser igual a 1 sobre R1 sobre R1 mais R2. E isso vai resultar em VO sobre VI igual a R1. Vamos botar aqui, né? R1 mais R2 sobre R1, né? E, portanto, isso aqui vai ser igual a 1 mais R2 sobre R1. Então, o que significa isso? Significa que, para essa configuração que nós estamos vendo aqui, a tensão de saída VO, né? Eu posso dizer, então, que a tensão de saída VO vai ser igual a 1 mais R2 sobre R1, que multiplica a tensão de entrada VI. Eu posso escrever a expressão em termos do ganho de malha fechada, né? Lembrando, né? Isso aqui deixa eu copiar aqui. Aqui. Copiar. Colar. Ficou meio grande. Mas eu consigo diminuir. Ótimo. Né? Então, o ganho de malha fechada é dado por essa expressão, certo? E aí qual é a vantagem que a gente vê? A grande questão é que no amplificador operacional, pessoal, ele é feito com tantos componentes, e esses componentes podem variar suas características por variações da temperatura, umidade, aspectos ambientais e outras coisas também. Isso faz com que o ganho varie muito, né? E quando eu introduzo essa realimentação, do jeito que está aqui, eu faço com que esse ganho em malha aberta, que é o ganho A, mesmo que ele varie muito, mas permaneça grande, o ganho de malha fechada não depende de A. Ele só passaria a depender de A se A diminuísse muito e essa nossa suposição aqui não fosse mais boa e eu não pudesse mais fazer essa simplificação aqui. Tá? Mas mesmo que o ganho, digamos que o ganho de malha aberta passe de 200 mil para 100 mil, cair pela metade, não vai afetar o nosso circuito. Ele ainda vai funcionar do jeito que a gente quer. Tá? Então, nesse sentido, é que é uma vantagem para a gente, certo? Fazer a realimentação negativa. Eu projeto um amplificador operacional com ganho muito grande, porém impreciso, ele varia muito com uma série de fatores ambientais,
a forma como foi projetado e tal, né? Mas desde que essa variação, apesar de grande, ainda mantenha o ganho muito elevado, eu ainda posso fazer essa suposição, essa simplificação e posso ter um ganho que não depende do ganho de malha aberta. Ele depende dos resistores R1 e R2. Isso eu posso controlar facilmente, inclusive trocando um deles, por exemplo, por um potenciômetro. Tá? Por um potenciômetro. Certo? Outra coisa que decorre disso daí é o seguinte. Se a gente escrever aqui a seguinte expressão, né, vamos pegar essa expressão aqui, ó. Deixa eu copiar de novo que desculpem. Copiar. Deixa eu colocar ela aqui embaixo. Colar. Então, digamos que eu tenho essa expressão aqui, certo? Vamos ver o que é que acontece se eu fizer o seguinte. Eu vi que V+, né? Eu vi que V+ é VI. E eu vi que V-, tá? V- é esse valor aqui, ó. Que eu agora vou mudar o nome e vou chamar isso aqui de VF. Tá? A gente usou XF lá atrás, né, na outra aula, eu vou usar VF aqui. Então é como se aqui eu posso dizer que V- é igual... Deixa eu dar um zoom aqui para conseguir escrever. Opa. VF é igual a V-. Tá? Então aqui agora eu vou botar VF. Certo? Vamos seguir um pouco esse raciocínio aqui. Então eu vou dizer o seguinte, que VO vai ser igual a AVI menos AVF, certo? E aí eu gostaria de escrever da seguinte maneira. Eu vou dizer que AVF vai ser igual a AVI menos VO. Menos VO. Ficou feio meu V. Deixa eu fazer um V mais bonitinho. Então eu vou ter que AVF, né? Basicamente eu peguei esse termo aqui e joguei para lá trocando de sinal, né? Peguei esse termo aqui e joguei para cá trocando de sinal. Né? Então eu vou escrever o seguinte, eu vou dizer que VF vai ser igual a AVI sobre A menos VO sobre A. Ora, esse A cancela com esse, eu posso escrever que o VF vai ser igual a VI menos VO sobre A. Pessoal, o que é que a gente falou de A? Né? Nós falamos que o valor de A era muito grande, idealmente infinito. Ora, se A tende a infinito, ou é muito grande, então eu posso dizer que VF é aproximadamente igual a VI. Esse resultado ele é muito interessante. E o meu F ficou feio. Deixa eu dar uma arrumada aqui nele. Esse resultado é muito interessante. Por que esse resultado é muito interessante? Vamos pegar aqui o circuito. Copiar. Deixa eu colocá-lo aqui agora.
Nossa, aqui que tá vendo? Desculpa, pessoal, só um instante, deixa eu ver se eu resolvo isso aqui. Tivemos um pequeno bug aqui. Eu vou dar uma pausa na aula aqui para poder resolver isso e já retomamos. Bom, consegui corrigir aqui, pessoal, tá? Antes de mais nada, deixa eu só fazer mais um ajustezinho. Pronto. Então vejam, o que eu queria só era colocar aquele circuito aqui, tá? Então vejam o que é que acontece. VF é aproximadamente igual a VI. Eu não sei se aqui está devidamente claro. Deixa eu desenhar o I melhor. Pronto. Né? Então VF é aproximadamente igual a VI, ou seja, a tensão aqui é aproximadamente igual à tensão aqui. E essa tensão aqui é a mesma tensão que está aqui. Então, para todos os efeitos, na prática, por conta do elevado ganho em malha aberta e da realimentação negativa, certo? É como se nós tivéssemos um curto-circuito virtual entre esse terminal aqui e esse terminal aqui. Certo? Basicamente é a mesma coisa. Então, essa situação ela vai acontecer sempre que eu tiver um amplificador operacional com realimentação negativa, certo? E o ganho de malha aberta dele for muito alto ao ponto de que eu possa considerar como sendo infinito. Tá? Então, se eu puder considerar o ganho de malha aberta dele muito elevado, eu vou poder então fazer a suposição de que existe, né, um curto-circuito virtual entre os terminais positivo e negativo. Certo? Bom, então, pessoal, com isso a gente apresenta também para vocês, né, o que a gente conhece como uma das configurações mais usadas de amplificadores operacionais. Né? Essa aqui é a chamada configuração não inversora. Tá? Então, deixa eu dar um destaque para ela aqui. Ficou ruim. Eu preciso pegar a prática com isso aqui ainda, pessoal. Tá? Essa é a configuração não inversora dos amplificadores operacionais. Certo? Bom, além disso, a gente vai ver agora uma outra configuração, que é chamada de configuração inversora. E aí a gente vai terminar a nossa aula de hoje, certo? Então vamos estudar agora. Deixa eu trocar o tipo de caneta aqui. Vamos estudar agora a configuração inversora. Então, como é que funciona? Qual é a configuração inversora? É isso aqui, ó. A gente vai ter basicamente a mesma estrutura,
do amplificador operacional, mais e menos, né? Aqui no mais, nesse caso, a gente vai ter a referência, né? Vai ser terra. E aqui no menos a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aquele mesmo esquema de realimentação, né? Então aqui vai ter um resistor que vai para... Desculpa, pessoal, fiz bobagem aqui, só um segundo. Deixa eu desenhar isso de um jeito um pouquinho diferente, vai ficar melhor para a gente. Então aqui basicamente a gente vai ter o seguinte. Então agora eu vou ter aqui o resistor R1, aqui eu vou ter o resistor R2, aqui eu tenho a saída VO, e aqui eu tenho o sinal de entrada VI. Note que se a gente comparar com a configuração não inversora, eu continuo tendo, né, a estrutura de R2 e R1, tá? Só que aqui ó, eu tinha a referência. Eu posso até desenhar desse jeito, acho que vai ficar melhor. Deixa eu mudar isso aqui, porque aí vai ficar mais padrão, mais parecido com a outra abordagem. Tá? Então aqui simplesmente eu vou ter o resistor R1 e aqui eu vou ter o sinal de entrada VI. Então VI ao invés de estar aqui, vai estar aqui embaixo. Então se a gente agora comparar com a outra configuração, né, a gente vai ver que nesse caso aqui eu tinha VI chegando no terminal positivo e aqui ó, eu tinha terra. Né? R1 e R2 estão na mesma estrutura. Agora eu tenho o mesmo R1 e R2, né, a realimentação se dando por aqui, tá? Só que agora aqui no lugar de terra eu tenho VI e aqui no lugar de VI eu tenho terra, certo? Lembrem-se que a característica do curto-circuito virtual ela só precisava, né, do fato de que o ganho A fosse muito grande. Né? E aí VF era aproximadamente igual a VI e eu tinha o curto-circuito virtual. Nesse caso aqui, o ganho A vai continuar sendo muito grande. Então a gente continua tendo o curto-circuito virtual. Então é como se nesse ponto aqui ó, eu tivesse 0 volts igual eu tenho aqui em cima. Tá? Eu vou mudar aqui um pouquinho o circuito para poder ficar isso mais fácil de ilustrar. Né? Então aqui vai ser o terra. E aqui a gente vai colocar um desenho para ilustrar o curto-circuito virtual, né? Mostrando que daqui para aqui ó, eles estão conectados. Né? Desenhar uma cor diferente, para vocês saberem que não é uma conexão real, né? É um curto-circuito virtual. Então, ora, se nesse ponto aqui eu tenho VI, perdão, eu tenho terra, eu tenho como calcular facilmente a corrente I que está passando por aqui. Então eu posso dizer que a minha corrente I vai ser igual a VI sobre R1. Né? Vejam só, né? Porque aqui é terra, né? Por causa do curto-circuito virtual, então a minha corrente I vai ser VI dividido por R1. Pronto, uma vez que eu sei disso, e eu sei que aqui é terra, eu posso escrever que VO vai ser igual a menos R2 vezes a corrente I. Por que menos? Ora, pessoal, por que menos? Porque aqui é zero e a corrente está se afastando do zero. Né? Então aqui eu vou ter uma queda da tensão.
Então, se aqui é 0, aqui eu vou ter um valor negativo, tá bom? Substituindo ali na expressão, então, né? Substituindo aqui na expressão o valor de I, eu posso dizer que VO vai ser igual a menos R2, que multiplica no lugar de I, VI sobre R1. E aí eu posso escrever finalmente VO como sendo, VO não, desculpem, VO sobre VI como sendo menos R2 sobre R1. Então esse aqui seria o ganho da chamada configuração inversora. Então note que ele é um ganho um pouco diferente do ganho da configuração não inversora. Tá? E a configuração não inversora tem ganho que não tem sinal de menos 1, né? Você não tem sinal negativo, enquanto que a configuração inversora ela tem esse nome porque há uma inversão de fase de 180 graus entre a entrada e a saída. Tá? Também posso escrever que VO vai ser igual a menos R2 sobre R1 VI. Eu posso ter esse resultado também, certo? Então, com isso, a gente vê as duas principais configurações. Uma coisa que vale a pena notar, né, é que a resistência de entrada enxergada pela fonte de sinal VI, nesse caso, é o resistor R1. Né? Já na configuração não inversora, eu tenho uma vantagem. Como o VI ele é aplicado diretamente no amplificador operacional, e nós falamos que a resistência de entrada do amplificador operacional é muito alta, né? Tendendo a infinito, mas não é infinito, mas é muito alta, então a resistência de entrada, que a configuração não inversora enxerga, a gente vai escrever isso aqui, tá? É um RI que é aproximadamente infinito, certo? Enquanto que na configuração inversora a gente vai ter um RI que vai ser igual ao resistor R1. Pronto. O RO em ambos os casos é o do próprio amplificador operacional, que idealmente é 0, mas não é, mas é muito pequeno. Tá? A resistência de entrada é infinita e os ganhos de malha fechada da configuração inversora e não inversora estão calculados. Tá? Isso conclui a nossa primeira parte introdutória da matéria de amplificadores operacionais. Tá? E na nossa próxima aula a gente vai ver uma série de outras aplicações que a gente pode construir a partir de amplificadores operacionais. Qualquer dúvida a gente pode tirar durante as aulas síncronas e muito obrigado.